desordem do comer e beber. Aqui eu coloquei ambos juntos, porque, claro, são duas facetas do comportamento humano, o comer e o beber. Quando a gente fala de desordem alimentar, o que eu vou trazer agora é uma abordagem totalmente diferente do que você pode encontrar por aí, tá? Vai ser algo talvez até um pouco inédito. Um discurso diferente do que você pode encontrar em qualquer outro nutricionista, e vai ser uma visão clássica, tá? Assim, o que que uma filosofia clássica, o que que uma visão clássica vai me dizer da desordem alimentar? Então, assim, eu não vou colocar aqui, só uma visão de psicologia moderna. Eu não vou trazer aqui uma abordagem só de mindfulness eating, ou de comportamento alimentar tal como a gente conhece hoje em dia, que é uma abordagem de TCC, né, de terapia cognitivo comportamental. O que eu vou trazer para vocês é uma análise filosófica, do ponto de vista clássico mesmo, do que seria uma desordem alimentar. E todo bom filósofo, filósofo antigo, bom, ele vai nos dizer que para a gente conhecer alguma coisa, algum conteúdo, alguma coisa que a gente está estudando, ou qualquer coisa que haja, né, ao nosso redor, a gente precisa investigar 4 causas, tá? 4 causas. Quais são essas 4 causas? Isso é de uma influência aristotélica, tá? As 4 causas são a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. O que seria isso? Por que que eu preciso entender qual é a causa material? Ou seja, quando eu quero conhecer algo, um objeto externo a mim, um fenômeno, alguma coisa, eu preciso saber qual é aquilo a partir do qual aquela coisa é feita, ou seja, qual é a sua matéria, qual é a sua matéria-prima. Matéria no sentido filosófico mesmo, qual é a sua matéria? Então, para eu conhecer aquilo, eu preciso saber qual é a matéria. Ou seja, no caso da alimentação, no caso da desordem alimentar, eu preciso conhecer qual é a matéria da alimentação, qual é a matéria da desordem alimentar. E qual seria? Bem, óbvio, essa é a mais fácil de ser respondida, porque é a matéria do alimento em si, né? O alimento material em si mesmo é que é a causa material da desordem alimentar. De um determinado ponto de vista, também poderíamos colocar como, por exemplo, o comportamento físico de levar o alimento à boca como uma causa material da desordem alimentar. Então, para que haja uma desordem alimentar, eu preciso de matéria, ou seja, eu preciso que haja uma coisa que esteja ali na minha frente, que seja físico, que seja material, que se materialize na minha frente para que essa desordem alimentar aconteça, ou seja, o alimento em si, a comida em si. Além disso, eu preciso ter a matéria mesmo do meu próprio corpo, né, do meu próprio movimento de pegar esse alimento e levá-lo à boca, certo? Então eu preciso disso, dessa materialidade para que essa desordem alimentar aconteça. Agora para a segunda causa, a causa formal. O que é a causa formal? A causa formal é quando a gente está investigando aquilo que faz uma coisa ser o que ela é. Ou seja, qual é a sua essência? Qual é a ideia, a essência principal que vai determinar aquela matéria? E vai individualizá-la, e vai especificá-la, né? A minha reflexão acerca da desordem alimentar me faz crer que a causa formal da desordem alimentar seja, aqui, a desordem do apetite em relação à razão. Ou seja, um apetite desordenado que contraria
que vai contra a nossa razão, contra a nossa inteligência. Então, isso que daria a forma do que é uma desordem alimentar, certo? Ou seja, é preciso ter uma concordância ou uma discordância com a nossa reta razão. Recapitulando, para que haja uma desordem alimentar, eu preciso do alimento em si existindo, né, da matéria do alimento em si. Mas, além disso, não basta apenas essa matéria, porque se o alimento estiver ali parado na mesa, nada vai acontecer com ele. O que que faz ter a forma de uma desordem alimentar? É o modo como o meu apetite ele fica louco, ele fica desordenado, ele contraria a minha razão na hora de eu levar esse alimento à boca, na hora de eu ter uma relação com esse alimento, com essa matéria que se faz presente na minha frente, ok? Agora a terceira causa seria a causa que a gente chama de eficiente. O que que é a causa eficiente? É preciso que algo faça aquela coisa para que ela seja o que ela é. É aquilo que produz a coisa, ou seja, é preciso ter um princípio de movimento, um princípio de mudança, um agente. Por exemplo, agora tirando um pouco da comida, colocando como exemplo uma outra coisa para que a gente entenda o que eu estou falando melhor. Imagina, por exemplo, uma escultura de mármore, né? O bloco de mármore seria a causa material, ok? A causa formal desse bloco de mármore seria a ideia da coisa que eu quero esculpir. Por exemplo, eu quero fazer uma escultura de Hércules, do herói Hércules. Então, assim, tenho na minha cabeça a ideia da imagem, da figura de Hércules. E eu tenho o bloco de mármore. Se eu juntar só a causa material com a causa formal, mesmo assim não vai acontecer nada, porque uma coisa é o bloco de mármore, outra coisa é a ideia que está na minha cabeça. Entende? Uma coisa é a ideia, a essência da imagem de uma escultura de Hércules. Mas se nada acontecer para que essa ideia que está na minha cabeça se faça no bloco de mármore, então aquilo nem acontece, aquilo nem passa a existir. Então, esse movimento de passar a existir, né, de algo que produza aquilo, é o que a gente chama de causa eficiente. Por exemplo, nesse caso do bloco de mármore, a causa eficiente seria, por exemplo, o escultor. O escultor que com o seu movimento ele inicia essa transformação, ele pega essa forma e coloca naquela matéria. E assim ele produz a estátua de mármore de Hércules, ok? Então, nesse caso, qual é a causa eficiente de uma desordem alimentar? Se eu tiver uma inclinação a ter uma desordem do apetite e o alimento estiver na minha frente, só esses dois não bastam. O que que vai fazer com que eficientemente, ou seja, o que que faz com que dê o início do movimento da desordem alimentar? É a minha vontade. A minha vontade, ela vai fazer com que eu ceda a esse meu apetite pré-existente e eu execute um ato, que é esse ato da alimentação, só que de uma forma desordenada, entendeu? Então, assim, se eu não tiver a vontade, se eu não ceder a minha vontade fazer com que eu execute um ato, a desordem alimentar não vai acontecer. Entendeu onde eu quero chegar? Muito bem. Agora, se eu tenho uma causa final, significa que eu estou dizendo aquilo para o que aquela coisa existe efeito, ou seja, para que comer e beber? Qual é a finalidade? Qual é a finalidade da alimentação? Sobretudo da alimentação humana. Para que a alimentação humana existe? Qual é o fim dela? Qual é o propósito? Tá? E aqui
é a linha que me faz definir o que é desordem e o que é ordem. Por quê? Porque uma coisa que está desordenada significa nada mais do que ela não está atingindo o fim para qual ela foi feita. Então, a causa final da alimentação é o que vai determinar se aquilo está desordenado ou ordenado. O que eu quero dizer? A gente vai, daqui para frente, investigar um pouco mais isso, mas a princípio já vou te dizer que existe uma finalidade que é verdadeira, que é essencial para a alimentação, que ela é muito óbvia. Por exemplo, qual é o fim verdadeiro da alimentação humana? É a conservação da vida, é a conservação da saúde, é a conservação do corpo. Por isso que eu me alimento. Agora, existe um fim da alimentação que é falso, um fim que não é esse fim primário, fim principal. Então, quando a minha mente começa a comer por causa de um fim falso, que se distancia muito desse fim principal, né, desse fim verdadeiro, que é comer para conservar a minha vida e conservar a minha saúde do corpo. Quando eu me distancio disso, aí entra a desordem alimentar. E veja que a causa final é a maior de todas. Dentre as 4 causas, a causa final é a principal. Por quê? Todas as outras causas estão sujeitas a essa. A causa final é o que vai determinar todas as outras causas. Por quê? Uma coisa, ela é do jeito que é, porque por causa do fim dela. Uma coisa é o que ela é por causa da finalidade, do propósito dela. Então, por exemplo, a matéria dela é o que ela é por causa da finalidade dela. A forma que ela tem é o que ela é por causa da finalidade dela, né? E a maneira como ela se produz, né? A sua causa eficiente também tem a ver com o propósito dela. Então, a causa final é o que vai nos dizer o que é desordem e o que é ordem, tudo bem? Só que, quando a gente fala de causa final, ou seja, qual é a finalidade da alimentação, para os animais é mais fácil de discernir isso. É muito óbvio, tá? Só que, quando se trata do ser humano, fica um pouco mais difícil de discernir qual é a finalidade da alimentação humana. Por quê? Porque a alimentação humana é algo muito complexo. A alimentação humana, ela não envolve apenas uma necessidade fisiológica. A alimentação humana, ela está relacionada também com uma necessidade social, com uma necessidade simbólica, estética. E além disso, a gente precisa discernir alguns conceitos. Por exemplo, qual é a diferença entre alimentação e nutrição? E entre alimentação e arte gastronômica, né? Porque uma coisa é você ter a alimentação trivial, né? A alimentação do seu dia a dia. O seu feijão com arroz feito ali de maneira. É, o seu feijão com arroz feito de maneira corriqueira. Outra coisa é a reflexão sobre a arte gastronômica, sobre a gastronomia. Então, aqui, quando eu falo de arte gastronômica, significa que eu estou dizendo que o cozinhar passa a se tornar uma arte. E ao se tornar uma arte, significa que, necessariamente, ela não se limita à necessidade fisiológica, porque do contrário não seria arte. Entendeu onde eu quero chegar? Então, a alimentação humana, ela é algo muito complexo. Primeiro porque ela pode ser algo trivial, mas ela também pode ser elevada a uma arte. E muitos dizem que, muitos estudiosos colocam gastronomia como uma arte. Tá? Ela tem finalidade estética, ela tem uma necessidade e uma finalidade simbólica estética. Ou seja, a alimentação humana, ela
ela não acaba apenas no prazer do comer. O próprio prazer do comer pode ser desordenado, do comer em si. Só que a alimentação humana não acaba aí. A alimentação humana, ela tem a ver também com o que um filósofo da gastronomia, né, muito conhecido, que é o Jean Brillat Savarin, ele diz que nós temos 2 tipos de prazer na alimentação. Nós temos o prazer do comer e o prazer à mesa, que são concomitantes, se acompanham, e a verdadeira e boa alimentação contém os 2. Mas qual é a questão aqui? Além do prazer de comer, eu tenho também o prazer à mesa, ou seja, o ato de comer me traz um prazer além da comida em si. Prazer esse que é o do momento, da companhia, da estética do local, da estética, daquele momento. Existe um prazer de estar à mesa, ou seja, sentado à mesa, tendo todas as regras de etiqueta, o comportamento alimentar, mas sobretudo da companhia humana. A alimentação sempre é momento de confraternização, de união, de interação entre as pessoas. Então, esse prazer à mesa também deve ser considerado na alimentação humana, tá? Então, mesmo, por exemplo, em Santo Tomás, a gente vai ver uma investigação da alimentação como algo que traz tanto um prazer material, mas também tem uma relação com o prazer espiritual. Então, a alimentação humana, ela é difícil da gente entender qual é a finalidade dela, porque ela é muito complexa, além do que a gente enxerga como simples necessidade fisiológica. Um livro que eu indico, por exemplo, é A Metafísica da Gastronomia, né, do Marcelo Andrade, do qual eu tirei algumas coisas aqui, mas não todas. Então, uma das coisas que ele vai argumentar, por exemplo, é que a gastronomia, enquanto arte, ela tem elementos, por exemplo, que agradam não só os nossos sentidos corporais, mas também agradam ao nosso intelecto. Então, veja, a alimentação, diferente da nutrição, que é diferente da arte gastronômica, são conceitos que estão interligados, mas que têm níveis diferentes. Por exemplo, nem toda alimentação é nutrição. Porque nem tudo que eu coloco na minha boca, ou seja, que eu consumo, que eu me alimento, vai me nutrir. Então, nutrição é diferente de alimentação. Nem toda alimentação é nutrição, mas toda nutrição vai ser uma alimentação. E nem toda alimentação vai se elevar a ser uma arte gastronômica. Entenderam? Mas onde eu quero chegar nisso? A questão da ordem e da desordem. Por que eu levantei esse problema da complexidade da alimentação? Porque para a gente entender o que é ordem e desordem na alimentação, eu preciso entender qual é a finalidade da alimentação. Por que eu me alimento? E aqui, essa finalidade é o que vai determinar se a tua alimentação está ordenada. Entendeu? Agora, qual é a finalidade da alimentação que vai me dizer que ela está ordenada? Isso aqui é eu, Laura, falando, tá? É óbvio que você percebe que existe uma finalidade superior a todas as outras e mais importante do que todas as outras, que é a fundamental. Que eu diria que é a finalidade primária, que é a principal, é a fundamental, sem a qual todo o resto não faz sentido. Que é o quê? A alimentação humana tem como finalidade primária a manutenção da vida, a conservação do pleno funcionamento do corpo. Só que essa finalidade primária, que determina todo o resto, ela também pode vir acompanhada de outras finalidades secundárias, que também orbitam ao entorno da alimentação humana.
Porque a alimentação humana, ela não vai se restringir à necessidade fisiológica. A alimentação humana, ela vai me proporcionar prazer. Ela pode ser ocasião de elevação espiritual. A alimentação humana é uma forma de identidade cultural. A alimentação humana está relacionada com afetos. Então, assim, todas essas coisas secundárias que a alimentação também nos traz, de certa forma, de certo modo, são finalidades. Só que veja, todas essas finalidades secundárias, elas têm que estar ordenadas à finalidade primária. Porque, do contrário, tudo desmoronaria. Porque, veja bem, como que eu sei que a finalidade da alimentação é a manutenção da vida? Ora, estude a fisiologia humana. Quando você observa que todo o corpo humano foi feito em torno, toda a fisiologia, toda a bioquímica do corpo foi feita em torno da alimentação, e que toda a manutenção da vida está em torno da alimentação, aí você entende que é uma realidade que é intrínseca à constituição do seu ser. Ou seja, essa finalidade é tão primária que sem a qual, por exemplo, imagine que você tenha, vou lhe dar um exemplo, você queira atingir uma finalidade secundária, que seja só obter o prazer da alimentação. Prazer em si, prazer de comer. Só que você vai consumir algo que em si não vai te dar sustento corporal nenhum, nenhum. Quando isso acontece, significa que você não conseguiu manter nem a finalidade primária, que era o quê? De manter a vida. Conforme o tempo vai passando, se você não consegue manter nem o seu próprio corpo, você no futuro não vai conseguir nem ter um corpo capaz de realizar as outras finalidades secundárias. Porque eu preciso, antes de tudo, antes de qualquer coisa, de um corpo plenamente funcionando. Por exemplo, imagina que uma pessoa tenha episódios de bulimia, uma desordem alimentar nesse sentido. Ela tem o prazer de ingerir determinada comida, só que em seguida ela provoca o vômito ou ela faz uso de alguma substância que faz com que ela evacue e tire dela e saia dela tudo que ela acabou de comer. Ou seja, ela conseguiu atingir uma finalidade secundária, que era o de prazer ali na comida, de identidade cultural, de afeto. Era uma finalidade secundária que ela ali atingiu da alimentação. Só que a finalidade primária foi extremamente prejudicada, ou seja, ela não forneceu nada à manutenção da vida do corpo dela. Então, veja, aqui já chegou uma desordem. Já começou uma desordem. Ou seja, todas as vezes que eu estiver pensando em desordem alimentar, será que eu estou com uma desordem alimentar? Será que eu não me estou me alimentando de uma maneira ordenada? Significa que eu não estou colocando como prioridade, eu não estou colocando em ordem as finalidades. Eu estou invertendo as coisas. Então, por exemplo, eu tenho como finalidade principal e primária a manutenção da minha vida, a conservação do meu corpo e a da sua saúde, do seu pleno funcionamento. Em torno disso, conforme eu for garantindo essa primeira finalidade, eu posso ir acrescentando a ela outras finalidades secundárias, como, por exemplo, o afeto, o prazer em torno do ato de se alimentar, a identidade cultural que eu estou falando aqui. Então, assim, essas coisas secundárias eu posso garantir apenas na medida em que eu já garanti a finalidade primária, ok? Pois bem, então vocês já devem ter entendido que quando a gente inverte essa finalidade secundária em relação à primária, ou quando a gente não realiza nem a primária nem a secundária, isso é necessariamente uma desordem da alimentação humana.
Por quê? Porque está fora da sua finalidade. Todas as vezes que eu estou fora da finalidade daquela coisa, eu caio numa desordem. Agora, há muitos modos de acontecer essa desordem, que é o que vamos ver agora. Então vamos lá. Essa desordem, ela pode se dar de duas formas, tá? Sob duas circunstâncias, que depois se subdividem. Essa desordem, ela pode estar relacionada com a comida em si mesma, ou ela pode estar relacionada com o ato de comer. Então, tanto a comida que você come, ela pode estar desordenada, ou seja, tudo que está relacionado à comida em si mesma, que pode estar causando uma desordem na finalidade da sua alimentação ou no ato de comer, ou seja, não necessariamente a sua comida em si mesma está desordenada, só que o modo como você come, o seu ato de comer também pode ficar desordenado. Ou seja, tanto a comida em si mesma pode me tirar da minha finalidade primária, de manutenção da vida, quanto o meu ato de comer, o jeito como eu como, a forma como eu como, também pode me distanciar da finalidade da alimentação humana, que vai nos trazer saúde, pleno funcionamento do corpo, né? E plenitude, inclusive daquelas outras finalidades secundárias que eu falei. Quando eu tenho uma desordem da comida em si mesma, essa desordem ela pode se dar de três formas. Ela pode ser uma desordem em relação à escolha da substância, ou seja, da substância em si, da coisa, do alimento, do ingrediente, daquilo que eu escolhi, tá? Pode ser em relação à escolha da qualidade e também pode ser em relação à quantidade. Então, veja bem, a comida em si mesma, se ela estiver desordenada, ela pode estar desordenada. O meu ato em relação a ela pode estar desordenado de três formas. Ou em relação à substância dela, em relação à qualidade dela, em relação à quantidade. Esses nomes em latim que eu coloquei aqui são, são os modos que basicamente a gente entende. São os modos pelos quais houve uma classificação dos tipos de desordem na alimentação, né? De gula, dos tipos de gula. Não são necessariamente tipos, são circunstâncias, né? Circunstâncias nas quais essa desordem acontece. Então, eu vou me basear nesses 5 nomes latinos, ou seja, isso aqui é em latim, tá? Mas cada um deles a gente vai ver cada um deles separadamente. Lauter, em relação à escolha da substância. Studiose, em relação à escolha da qualidade. Nimis, em relação ao excesso da quantidade. Agora, quanto ao ato de comer. Quanto ao ato de comer, eu posso desordenar esse ato de comer de duas formas. Ou eu desordeno ele em relação ao tempo de comer, ou seja, geralmente é adiantando o tempo. Quando eu tenho uma desordem no tempo de comer, isso também vai ter prejuízo na minha alimentação. E da segunda forma, é o modo conveniente de comer, o modo mesmo, o modo como eu me alimento. A gente vai ver, claro, cada um deles detidamente. Então, esse modo conveniente de eu comer, vou dar o nome de ardenter. O modo de tempo, ou seja, o de adiantar o tempo, a desordem no tempo de comer, vamos chamar de prepopere. E nos próximos vídeos, nós vamos ver detidamente cada um deles, mas não só o significado, sabe? Tipo, é isso, não. Eu vou fazer questionários, né? A gente vai fazer um quiz juntos, para a gente entender onde que está a minha desordem, né? De modo prático.
onde que ela está acontecendo. E também vou trazer de modo prático sugestões de como levar ordem a cada uma dessas desordens, de modos diferentes, tá? Por que que é importante discernir isso? Porque quando eu penso em desordem alimentar, uma desordem alimentar, ela é algo muito complexo, porque ela pode ser uma desordem tanto na quantidade da comida, que é a mais óbvia, que as pessoas pensam logo de imediato. Só que a desordem na alimentação, ela não acaba só na quantidade. Além da desordem na quantidade da comida, eu posso ter uma desordem, por exemplo, no tempo em que eu estou comendo, no modo como eu estou comendo. Por exemplo, hoje se fala muito da importância da mastigação, né, de comer, de não comer com pressa, de comer sentado à mesa num ambiente tranquilo, sem ser um ambiente assim, você precisa ter um ambiente que é um ambiente de alimentação, então esse modo de alimentar-se, ele também vai influenciar na finalidade que a gente quer atingir, que é de uma boa e ordenada alimentação. Além do excesso, o tipo da comida, né? Às vezes você pode até não consumir muito, mas se você escolhe só determinado tipo de comida e você prefere determinado tipo de comida, isso vai lhe trazer uma consequência corporal também. Porque necessariamente a gente precisa de uma certa variedade, porque não existe nenhum alimento que em si mesma tenha todos os nutrientes que a gente precisa. Então, se a gente tem uma escolha muito específica de qualidade, do tipo de alimento, isso também vai implicar negativamente na nossa saúde, certo? Então, nos próximos vídeos, nós vamos ver detidamente cada uma dessas formas de desordem alimentar. Lembrando que isso essa abordagem que eu estou trazendo para vocês é uma abordagem clássica, diferente do que vocês vão encontrar em, acho que qualquer outro nutricionista, e é um pouco fruto de minhas leituras, de minhas próprias reflexões, mas ao mesmo tempo eu também vou fazer uma correlação sempre, sempre que puder, entre o que é essa minha reflexão do ponto de vista filosófico clássico, mas também sempre correlacionando com ciência moderna, o que que a gente tem de estudo científico, o que que a gente tem, quais são os termos atuais que se usa na área da nutrição e da alimentação que tem correlação com o que eu estou dizendo, tudo bem? Até a próxima aula.